Gostaria de convidar você mais uma vez a se colocar de pé, apenas por mais um instante. Nós vamos estar compartilhando agora a palavra do Senhor. E antes de mais nada, eu gostaria que você orasse por mim, amém? Eu costumo dizer que a palavra de Deus é perfeita. E se a mensagem é do Senhor, não existe a menor possibilidade de nada dar errado. A única parte que nos cabe é a comunicação. Então eu quero pedir a você que estenda a sua mão para cá agora e ore por mim, para que a comunicação, que é a única coisa que depende de mim, seja perfeita e que Deus fale contigo nessa noite aquilo que Ele tem para falar, amém? Vamos falar com Deus? Pai, nós te bendizemos e nós te adoramos mais uma vez aqui. Celebramos e glorificamos o teu santo nome, porque verdadeiramente tu és Deus e tu estás sobre todas as coisas. E neste momento, ó Deus, eu me coloco totalmente à disposição do Senhor. E clamo, Deus, que o Senhor venha me usar como instrumento das tuas mãos nesta noite, para falar à tua igreja, para falar ao teu povo. Ó Deus, que a mensagem diretamente do teu coração seja transmitida na íntegra para o teu povo. E que todos nós possamos sair daqui nessa noite, revigorados pela tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar por um instante, aliás, por um bom instante. Amém? Nós vamos estar aí dando sequência na nossa série Casas, né? Nós estamos aí com uma série de mensagens que fala sobre as casas e como Jesus transformava as casas durante o seu ministério. Mas antes de falar dessa casa de hoje, é uma casa um pouquinho diferente, mas eu já vou dar a explicação para vocês. Nós cantamos aqui que Ele é santo para sempre. Amém? Aleluias. O para sempre e o eterno, ele tem uma conotação para a gente, muitas vezes, numa visão de futuro. O para sempre e o eterno não vai acabar nunca. Vai durar para sempre, vai durar eternamente. Mas o eterno não é somente para frente, o eterno é também para trás. Então existe também a eternidade no passado, o para sempre no passado. O que eu quero dizer? Deus não muda e nunca mudou. Deus sempre existiu, Jesus sempre existiu. Por que eu estou explicando isso? Porque hoje nós vamos ler um texto lá no Antigo Testamento que você já conhece bem. E aí você pode perguntar assim, mas o que isso tem a ver com Jesus? Jesus estava lá. Porque Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram na eternidade. Amém? Então não existe final para Ele, mas também não existe início. Ele sempre existiu. Antes de tudo, Cristo Jesus já existia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 8. É um texto conhecido, mas também algo que aconteceu em uma casa e que mostra como Deus sempre, desde sempre, gostou de agir e transformar casas. Amém? 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Peço um pouquinho de paciência, o texto é um pouquinho longo, amém? Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar essa sunamita. Ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Esse tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora,
ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa tua serva. A mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse ao seu pai: ai, a minha cabeça dói. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou assentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido? Com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, agarrou-se aos seus pés. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino se aqueceu. Eliseu se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir à cama e se estendeu novamente sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou, e quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, é uma casa diferente, você pode sentir falta de Jesus aqui. Mas, como eu disse também, Jesus sempre esteve presente desde o início de tudo. Aqui nós vemos uma mulher rica. O texto nos diz que era uma mulher rica, ou seja, alguém de posses, alguém que estava numa boa condição. Em algum momento o Eliseu era um profeta. Fazendo uma pausa, o profeta, ele era a representação, a vivificação da voz de Deus. O profeta era o homem que tinha a incumbência de falar, de entregar, de trazer a mensagem de Deus diretamente para o povo. Essa era a responsabilidade de um profeta. Eliseu
tinha algo de especial. Eliseu foi um dos grandes profetas na Bíblia, e Eliseu foi servo de Elias, um dos maiores profetas dos quais nós conhecemos. E Eliseu teve uma particularidade: quando servo, ele pediu a Elias que ele desejava ter a porção dobrada do espírito de Elias. E Elias então lançou um desafio para Eliseu. Elias disse a ele: tudo bem, se é isso que você deseja, se você conseguir avistar quando eu for tomado pelo Senhor, você terá a porção dobrada do meu espírito. Eliseu era muito vigilante, era um servo fiel. E ele permaneceu ali, então, de olho em Elias durante todo o tempo. E quando de fato Elias foi tomado aos céus, Eliseu contemplou e recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. E é interessante que quando a gente lê a história de Eliseu, a gente vê que todos os milagres que Deus operou e realizou através da vida de Elias, normalmente se duplicaram na vida de Eliseu. Ele de fato fazia em dobro tudo aquilo que Elias fez. Então, é só uma particularidade para você entender a importância disso. Esta mulher rica, ela percebe que Eliseu passa pela sua cidade, uma cidade onde ela tinha certamente uma certa influência pelas posses que tinha. E ao perceber Eliseu passando por ali, ela o convida para fazer uma refeição na sua casa. É interessante aqui a iniciativa dela de convidar Eliseu para estar na tua casa. Você só chama para a sua casa alguém que é importante para você. Você só convida para entrar na tua casa alguém que tem um significado para você. Alguém que você entende que pode agregar, que pode trazer algo, agregar valor na sua vida. Ela convida este homem para estar na tua casa. E aí o texto diz que isso vira um hábito. Certamente, porque Eliseu foi tão bem tratado naquele lugar, que todas as vezes que ele ia àquela cidade, ele passava por ali, e ela o convidava, e ele prontamente aceitava este convite. Depois de inúmeras vezes se assentando à mesa com o profeta, e compartilhando e recebendo algo de Deus, ela chama o seu marido e fala: olha, vamos construir um quarto aqui no terraço, vamos colocar lá uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candelabro, para que quando ele vier, ele possa ficar aqui. Neste momento, ela estava querendo intensificar o tempo gasto com o homem de Deus. Com essa atitude, ela estava querendo a permanência de Deus na sua casa por mais tempo. Ela chegou à conclusão que somente a refeição, somente assentar-se à mesa não era mais suficiente, ela queria mais. Ela queria mais a presença daquele homem ali, ela queria mais a presença de Deus em sua casa. Eu fico imaginando quantas e quantas conversas à mesa, eu fico imaginando quantas e quantas experiências trocadas. Às vezes nós temos o hábito de receber algumas pessoas na nossa casa, né, alguns pastores, amigos, e os momentos ali que a gente se assenta à mesa para conversar são de fato momentos que nos enriquecem muito, momentos de que a gente compartilha diversas coisas e que nós aprendemos, nós crescemos muito. Certamente a sunamita, o seu marido, eles estavam ali recebendo muito de Eliseu todas as vezes que ele passava por ali, mas ela queria mais. Ela toma essa atitude então de preparar um lugar para Deus na sua casa. Você não entendeu? Ela resolve reservar um lugar para Deus na sua casa. Então, sendo bem tratado assim, Eliseu chama o servo e diz: olha, chama essa mulher porque nós precisamos fazer alguma coisa por ela. Nós estamos sendo muito bem tratados aqui. Ela sempre nos recebe tão bem. Deve haver alguma coisa que nós podemos fazer por ela. Como eu disse, o profeta, ele era alguém muito respeitado naquele tempo. Ele era a autoridade, ou seja, ele era aquela pessoa conhecida como a voz de Deus. Então os reis, os comandantes dos exércitos, eles ouviam aquilo que os profetas diziam. E é por isso que Eliseu fala para o servo: de repente, tem algo que nós podemos pedir em favor dela para o rei, ou para o comandante do exército, alguma necessidade que ela esteja passando, algo do qual ela esteja precisando. E quando o servo pergunta para aquela mulher o que eles podiam fazer por ela, ela responde: eu já vivo bem no meio do meu povo, com a minha família. Já está tudo bem, eu não preciso de mais nada. Não é verdade? Nós cantamos aqui nessa noite, né? Eu sou grato por tudo que tenho.
tenho amigos, família, muitos irmãos. Era exatamente essa a condição dela. Ela já vivia bem na sua casa, com seu esposo, no meio do povo dela. Então, na sua concepção, na mente dela, não precisava de mais nada. E agora ela tinha a presença de Deus dentro de casa, né, através da vida de Eliseu. Mas Eliseu insiste com Geazi e fala, não, deve haver alguma coisa que nós podemos fazer por ela. E o seu servo, muito atento, Geazi diz para ele, olha, ela não tem filho. E o marido dela já tem a idade avançada. Então Eliseu chama esta mulher e diz para ela, olha, daqui a 1 ano, você dará à luz a um filho. Eu voltarei aqui e você terá um filho, um bebê nos braços. Imediatamente ela responde para ele, olha, não faça isso. Não brinque assim com a tua serva, não minta para mim. O texto não fala que ela era estéril, que ela tinha algum problema, alguma limitação nesse sentido, então isso nós não podemos afirmar. Mas quando diz que o seu esposo era velho, talvez aqui eu volto lá e vejo a situação de Sara e Abraão, né, que já tinham uma idade avançada. E eu imagino que ela naquele momento já não pensava mais em ter filhos. Em função da vida que levava e de já ter um esposo mais velho, certamente já estavam casados há muito tempo. Mas hoje, talvez menos, mas naquele tempo, há muito tempo atrás, a realização plena na vida de uma mulher era dar à luz, era ter um filho. E talvez isso que para ela tivesse sido durante muitos anos a razão de ser, o sonho mais esperado, ficou de lado a partir do momento que ela talvez chegou à conclusão de que isso não seria mais possível. Não é que ela não precisava ou que ela não desejasse. Ela havia simplesmente desistido do seu sonho. E é por isso que ela disse para ele, olha, não minta para mim. Porque era algo, sim, que ela desejava. Mas quando ele perguntou para ela anteriormente se ela precisava de algo, se ele podia fazer algo, ela nem citou isso. Porque era algo para ela talvez tão distante, que ela não fazia mais, não era mais necessário, não era mais essencial na vida dela. Então, quando ele diz isso, em retribuição ao ato e à atitude dela, nós tiramos aqui a nossa primeira lição. No momento em que eu reservo um lugar para Deus na minha vida, na minha casa, no momento em que eu tomo a atitude, a decisão de ter Deus permanentemente dentro da minha casa, habitando comigo, mesmo estando bem, Ele sempre pode fazer algo melhor. Mesmo que você não sinta falta de nada, mesmo que você não tenha necessidade de nada, Ele ainda pode te surpreender. Talvez com sonhos que ficaram para trás. Você hoje nem sente mais falta deles, mas Ele pode fazer acontecer na sua vida. Esse menino nasceu, e eu acredito que por muitas e muitas vezes Eliseu passou por ali, sentou à mesa com aquela família, agora com esse menino junto, e eles riram, e eles brincaram, e eles conversaram. E esse menino cresceu. Eu acredito aqui que ele já devia ter aí uns 10 a 12 anos, porque o texto fala que ele vai ao campo com seu pai. Então imagina aí ser um pré-adolescente, um adolescente já. E ele vai ao campo, onde seu pai estava trabalhando com os ceifeiros, e ele passa mal. Ele começa a passar mal, seu pai fala para ele entregar, para que o servo leve ele até a sua mãe. Esse menino fica ali sentado no colo da mãe e vem a falecer. É interessante que quando esse menino morre, a atitude dela é mais uma lição para nós. Ela pega esse menino, ela sobe com ele para o quarto do profeta, deita na cama do profeta, fecha a porta, para que ninguém entre ali. Chama o seu marido, diz para ele que ela precisa ir ver o profeta. E aí ele fala com ela, olha, hoje não é dia de festa, hoje não é dia de sábado, para que você vai? Eu preciso ir. E volto rápido. E ela chama o servo e parte para encontrar-se com o profeta. No caminho, quase chegando onde o profeta está, ele a avista, manda que o servo vá até ela, o servo a interpela, perguntando se vai tudo bem com ela, com o menino, com o marido, e ela diz, vai tudo bem. Até chegar aos pés do profeta, onde ela se derrama. O que nós aprendemos aqui? Ela
vai buscar a resposta no único lugar onde a resposta é possível de ser encontrada. Quantas vezes, quando nós nos deparamos com uma situação difícil, com algo que nos decepciona, com algo que nos traz dor, nós nos rebelamos, nós desabafamos nas redes sociais, nós vamos murmurar ou falar com o nosso vizinho, desabafar com o nosso colega de trabalho, que muitas vezes nem crentes são. Ela se cala e vai em busca da resposta, no único lugar onde ela podia encontrar uma resposta. É até difícil da gente imaginar o que se passa com essa mulher neste momento. Quantos aqui são pais? Fica com a mão levantada, você que é pai. Agora só fica com a mão levantada você que é pai, mãe, óbvio, né? E que ainda tem pai. Você ainda tem pai, mãe? Aqueles que não. Então abaixo os que têm, só fica levantado os que não mais têm, pai e mãe. Ou um ou outro. É muito interessante uma coisa. A vida tem uma ordem natural. Quando você perde um pai, uma mãe, dói, machuca, mas a gente vai se acostumar com isso. Porque é a ordem natural das coisas. Os filhos enterrarem os pais irem primeiro que os filhos. Mas quando um filho parte antes, a gente não consegue nem imaginar a dor que é. Porque nós, pais, não fomos concebidos para enterrar os nossos filhos. E aí você imagina essa mulher com o filho morto em seus braços. A dor que ela sentiu. Você imagina aí a amargura, a tristeza, a decepção, a revolta. Tudo isso certamente passou por ela em um instante. Mas a reação dela não foi movida por esses sentimentos. A reação dela foi movida pela fé que ela tinha em Deus. E pela certeza de que Ele habitava na casa dela. Eliseu então parte para a casa daquela mulher. Ele manda que o servo vá na frente, Geazi, entrega o bordão para Geazi e fala, você vai chegar lá e vai colocar esse bordão em cima do menino. Se alguém te parar no caminho, você não cumprimenta ninguém, se te cumprimentar, você nem responda. Não perca tempo, vá depressa. Eu acredito que quando Eliseu dá essa ordem para Geazi, ele não tinha intenção de ir com ela. Eu acredito, não está escrito isso aqui. Nem? Eu imagino isso. Mas essa mulher, agarrada aos pés do profeta, ela diz para ele, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. E naquele momento, Eliseu entende que ele precisa ir. Ele entende que ele precisa ir com aquela mulher. Aqui ela não falou que se o menino não ressuscitasse, que ela ia deixar de servir a Deus. Aqui ela não disse que ela iria se revoltar contra Deus caso o seu desejo não fosse atendido. Ela disse que ela não o deixaria, mas ela queria uma resposta. E ela queria a resposta de Deus. E ela sabia que a resposta de Deus somente viria dos lábios do profeta. Eliseu então vai com ela. Geazi, obviamente, chega na frente, coloca o seu bordão, nada acontece. Ele volta, encontra com eles no meio do caminho. E aí ele fala para Eliseu, coloquei o bordão, mas o menino continua dormindo. É interessante que esse texto tem muita semelhança com aquele texto em que Jesus vai até a casa do chefe da sinagoga e ressuscita a filha dele. Ele encontra Jesus, pede que Jesus vá até a sua casa, porque a filha está muito mal, doente. Jesus vai com ele, no caminho chega um servo dele e diz, olha, não precisa mais incomodar Jesus, ela já morreu, não tem mais jeito. É muito parecido. Agora Geazi chega e fala com Eliseu, olha, coloquei o bordão, não tem mais como, o menino já não se levantou. Eliseu continua, chega até lá, entra na casa, sobe ao quarto, fecha a porta.
e ele se deita sobre o menino. O texto diz: boca na boca, olhos nos olhos, braços nos braços. E aí o corpo do menino se aquece. Ele se levanta, anda para um lado, para o outro, repete a mesma coisa e o menino ressuscita. Por muitas vezes eu ouvi essa mensagem, li esse texto, não entendia. Boca na boca, olhos nos olhos, braços nos braços. E é interessante que ao preparar essa mensagem eu também não tinha visto isso. E hoje de manhã Deus me falou isso. Neste momento Deus se coloca exatamente como nós. E essa é a forma que Deus tem para nos trazer ou para transferir a vida dele para nós. Olhos nos olhos, boca na boca, braços nos braços. Quando Deus se faz igual a mim e a você, Ele transfere a sua vida para mim e para você. Foi exatamente isso que Ele fez ao enviar Jesus. Jesus veio, nasceu como homem, assim como eu e você. Viveu como homem, passou por tudo aquilo que nós passamos, para que ao final, na sua morte, nos trouxesse a vida. Aqui, Deus estava sinalizando a forma que Ele iria resgatar as nossas vidas, que Ele ia nos tirar da morte e nos trazer de novo a vida. Esse menino então ressuscita, ele entrega para a mãe, ela cai ali, mais uma vez, aos pés do profeta. E eu digo a você, como a presença de Deus faz a diferença dentro da nossa casa. Um quarto no terraço, um lugar separado para garantir a presença de Deus, mudou a vida e a história dessa família. A transformação de morte para vida, eu entendo que é a favorita de Deus. Eu entendo que o que mais Deus gosta de fazer é trazer vida onde existe morte. Desde sempre foi assim. E essa foi a maior transformação que nós recebemos através de Jesus Cristo, o teu Filho. Essa mulher nos ensina muito. Ela nos ensina a nos comportar quando estamos bem, quando estamos na plenitude. Mas ela também nos ensina a nos comportar quando estamos enfrentando adversidades, passando por lutas, passando por provações. Eu quero que você reflita nesta noite. Eu não sei como você está. Eu não sei qual é a situação em que você se encontra. Aqui nós vemos diversas situações. Às vezes nós estamos bem. Às vezes nós estamos até aqui na igreja, durante muito tempo. Mas nós ainda não convidamos Ele para entrar na nossa casa. Às vezes nós estamos vivendo maravilhosamente bem. Às vezes nós até temos Ele fazendo as refeições na nossa casa. Mas ainda não existe um lugar reservado para Ele. Ainda não existe um lugar com o nome dEle dentro da nossa casa. Aquele lugar que a gente sabe que é a garantia de que Ele sempre estará por ali. Amém? Hoje pela manhã quando ministrei, eu estava dizendo que lá na minha casa ainda existe o quarto da Carol, né? Quando alguém vai lá para casa, a gente está se preparando para receber, eu e a Márcia, a gente conversa, ela fala assim, não, vai ficar aqui no quarto da Carol. Lá ainda existe o quarto dela. Se você ama, se tem valor para você, tem lugar na sua casa. Essa mulher reservou um quarto para Deus. Quando tudo ia bem, e Deus fez com que as coisas melhorassem ainda mais. E quando as coisas pareciam ter piorado, Deus mostrou para ela que enquanto Ele estiver na casa, não há lugar para a morte. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar neste momento. Feche seus olhos comigo. Eu quero orar com você nesta hora. Eu sei que, como eu disse,
Nós temos pessoas aqui nessa noite, em diversas situações, em diversos momentos da vida. Mas essa mensagem deixa muito claro que para todos os momentos, só existe uma certeza: precisa haver lugar para Deus na sua casa. Você precisa enxergar a passagem dele e precisa convidá-lo para sentar-se à mesa contigo. Eu quero que você feche seus olhos neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você faça uma reflexão, que você tente se posicionar nesta mensagem. Que você tente discernir, que você tente encontrar onde você está nesta noite. Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Tente encontrar exatamente onde você está. Quem sabe você, apesar de estar vivendo bem, apesar de todas as coisas estarem caminhando bem, às vezes você até tem percebido, Deus tem passado aí à sua frente por diversas vezes, mas você ainda não teve a iniciativa de convidá-lo para fazer uma refeição contigo. Talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de ter Deus sentado à sua mesa, para você compartilhar com Ele dos seus momentos, para você contar para Ele das suas conquistas, das suas alegrias, para você dizer para Ele que precisa de ajuda, precisa de conselho, precisa de direção para resolver algumas questões. Talvez Deus até esteja já frequentando a tua casa, fazendo algumas refeições contigo. Talvez isso até tenha se tornado uma rotina, mas Ele não fica lá. E nessa noite, ao ouvir essa mensagem, você talvez esteja pensando que seja o momento de construir um quarto para Ele, de reservar um lugar para que Ele possa sempre estar ali na sua casa. Sabe, quando você dá um quarto para alguém na sua casa, você está dizendo: olha, não tem mais restrição para você aqui. Talvez Deus não pode passar da sala na sua casa. É o momento de refletir sobre isso. Talvez você esteja no momento de entregar esse quarto para Ele e dizer: olha, aqui o Senhor tem acesso a tudo. E tem o teu lugar para que o Senhor permaneça aqui. Eu quero o Senhor sempre comigo. Eu quero a sua presença em todo o tempo. Talvez, mesmo estando num bom momento e achando que você não precisa de mais nada, existem sonhos, desejos, vontades que você simplesmente deixou para trás, desistiu deles. Talvez você pediu tanto, clamou tanto, não veio. Talvez nessa noite Deus queira resgatar estes sonhos. Talvez nessa noite Deus queira abrir as janelas dos céus e derramar sobre a sua vida a posse deste desejo antigo, para que você fique ainda mais feliz, mais pleno. E talvez você esteja também vivendo um momento de perca, um momento em que aquilo que Deus te concedeu, que Deus te entregou, e que trouxe tanta alegria, tanta felicidade, tanta harmonia para a tua casa durante tanto tempo, agora se foi. Talvez você esteja no momento em que você precisa que Deus ressuscite a tua alegria, a tua felicidade, a tua realização. Eu quero que você fale com Ele nesta hora, que você ore, que você o adore, que você clame, porque eu tenho certeza que Ele está olhando para você nessa noite, e Ele está aqui para te entregar. Ele está aqui para te dar aquilo que você quer colocar diante dele.
Deus, nós te bendizemos e nós te adoramos. Nós te celebramos e nós te glorificamos aqui. Deus, eis diante do teu altar, a tua igreja, o teu povo. Eis aqui as nossas vidas e só o Senhor sabe aquilo que cada um de nós necessita receber do Senhor nessa noite. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa mente. O Senhor sabe das nossas motivações, das nossas intenções. Tu sabes exatamente aquilo que é o melhor para nós e aquilo que não é tão bom assim. E neste momento, ó Pai, eu apresento diante do Senhor a tua igreja, o teu povo. Clamo, Deus, que o Senhor possa visitar a cada vida, que o Senhor possa olhar a cada um, que o Senhor possa trazer sobre nós uma unção sobrenatural, trazer a resposta que tanto buscamos e só buscamos em Ti, porque nós aprendemos que somente o Senhor é quem pode nos dar a resposta definitiva. Nós cremos e confiamos que a Tua resposta é sempre melhor para nós. Nós cremos e confiamos que o Senhor tem para nós sempre é o melhor.